dia, graça e paz, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Pois é, meus queridos irmãos, Êxodo já foi, né? Nós vamos estar iniciando agora o livro de Levítico. Nós aprendemos muito no livro do Êxodo, muito bacana a forma que essa leitura cronológica está sendo conduzida. Nós estamos tendo um debate muito bacana ali no grupo, uma conversa muito bacana ali no grupo, várias dúvidas, né? Vários irmãos nos ajudando nas respostas. E é assim, né? A gente tem que seguir assim. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Levítico, no capítulo 1 até o capítulo 4, que são as ofertas, né? O holocausto, a oferta de cereal, a oferta de comunhão e a oferta pelo pecado. E nós vamos tratar um pouquinho sobre elas, mas eu quero antes dar um panorama geral para vocês sobre o livro de Levítico, né? Então, o livro de Levítico, ele foi escrito, né, após a construção e edificação do tabernáculo. A gente vê ali o final do Êxodo, a glória de Deus, a presença de Deus cada vez mais presente no meio do seu povo, no livro do Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nós vimos isso ontem, né, com o professor Márcio. Maravilhoso, nós podemos perceber a presença de Deus no meio do seu povo, né? E Deus, ele ensinava aqui no livro de Levítico como que os israelitas iriam viver perante ele, pois a presença dele estava no meio do povo. Então, eles precisavam entender uma forma de viver perante o Senhor. Nós temos que entender aqui que tudo que está escrito no livro de Levítico é uma forma do povo se apresentar diante de Deus. O nome do livro, né, ele é oriundo da tribo de Levi, pois ele trata das atividades sacerdotais ali numa grande parte dele. Ele vai estar falando das formas dos sacrifícios, das condutas, né, purificações. E hoje nós vamos falar sobre as ofertas, que depois vai inclusive ter aqui durante o livro a regulação, né? Vai falar depois sobre os animais impuros, purificação da lepra, e o livro ele vai trazendo uma série de regramentos ali para que o povo pudesse estar se apresentando diante de Deus, né? Ele fornece instruções, né, para realização de cerimoniais também, né, e as suas atividades sacerdotais ali numa grande parte. O livro, ele foi escrito para que o povo soubesse as suas responsabilidades, tá? Então, assim, é uma relação bem clara, bem dinâmica que está colocada aqui diante do povo, para que o povo soubesse ali todas as suas responsabilidades, tá bom? E é interessante nós trairmos o livro de Levítico que, para nos aproximarmos de Deus, como ele já tinha que se aproximado do seu povo, estava no meio do seu povo, para se aproximar de Deus, a gente precisava se aproximar, nos apresentar puros, né? E nos apresentarmos em santidade. Então isso é interessante no livro de Levítico, que nós vemos, né, as formas que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos estar ali próximos a Ele, né? Outros entendimentos que nós temos aqui é que o livro de Levítico também ele traz uma forma de comunhão, como a gente está em comunhão com o Senhor, né? Então, é mais uma forma que o livro traz, não somente da purificação, da expiação do pecado, mas também forma de nós estarmos ali em comunhão com o Senhor, tá? A autoria do livro, ela é creditada a Moisés, né? A gente não tem isso expressamente escrito no livro de Levítico, mas ela é creditada a Moisés, e sempre vai ter alguém que vai discordar, sempre, né? Mas nós temos ali uma grande maioria acreditando a Moisés. E nos 27 capítulos do livro, nós temos ali, né, em 27 capítulos, o termo "o Senhor falou a Moisés". Então, né, o livro está começando ali, "o Senhor falou a Moisés", em 20 dos 27 capítulos, né? Nós temos 27 capítulos no total, e em 20 ele começa com esse termo, "o Senhor falou a Moisés". Então a gente já traz a ideia ali de que foi transmitida, a palavra de Deus foi transmitida
a Moisés ali, tá? A cronologia do livro de Levítico, né? Ele foi escrito aí, isto vai variar de linha, né? De cada um comentarista bíblico, né? Cada um teólogo, né? Mas eles entendem que o livro de Levítico, na grande maioria, foi escrito em volta do ano 1445 a.C., né? Então ali é bem no início da peregrinação do povo no deserto, né? E é uma continuidade do Êxodo, tá bom? Então agora a gente vai estar, depois dessa pequena introdução, a gente vai estar tratando aqui do capítulo 1º. Capítulo 1º, quando vai falar do holocausto, né? Quando for falar aqui do holocausto. E nós vamos ter aqui as grandes ofertas, né? Então antes, a gente entender o conceito ali da palavra oferta, que do hebraico ela vem como korban, ou pode ser minchá, mas no caso aqui, a grande maioria no Levítico, nós vamos ver, vem do korban, e é levar até perto de Deus, né? Então aponta para a misericórdia de Deus, e trazer ofertas ao Senhor é um ato de misericórdia do próprio Deus, né? Ele nos permitir que nós possamos estar ofertando aqui ao Senhor, né? Ele não precisa das nossas ofertas, ele permitiu o povo se arrepender e apresentar as ofertas diante dele, né? Isso é muito importante nós entendermos, isso é muito importante nós termos em mente que o Senhor, é um ato de misericórdia do Senhor, nós podemos apresentar ofertas a Ele, né? E nós temos que sempre entender que tudo nós temos que voltar para Jesus. Então nós temos que a morte de Jesus na cruz, ela é a oferta definitiva. Ela encerra a necessidade de outro sacrifício. Nós vamos ler isso lá em Hebreus, depois no final aqui da nossa leitura, né? E um outro ponto interessante que nós vemos aqui no capítulo 1º do livro de Levítico, no versículo 2: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Então, nós vemos que para que o povo soubesse exatamente a forma que o Senhor queria. Por isso diga o seguinte aos israelitas, o próprio Deus mandando ser dito aos israelitas. É interessante nós vermos uma outra questão aqui no livro de Levítico, é que todas essas ofertas, elas são normatizadas aqui, elas são bem explicadas aqui, para evitar qualquer tipo de desordem, qualquer tipo também de abuso por parte dos sacerdotes, né? Porque nós temos aqui uma questão que os sacerdotes, eles tinham ali um ritual para fazer os sacrifícios, para apresentar as ofertas, né? E isso evitaria algum tipo de desordem. E aonde que nós vamos ver uma desordem nisso? Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12 em diante, com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles deturpavam e zombavam dos deveres sacerdotais, eles abusavam ali dos seus deveres sacerdotais, né? O versículo 3 do capítulo 1º de Levítico: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, ele o apresentará à tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Você vai ver nessas ofertas que nós vamos estar falando aqui, no holocausto que nós estamos falando aqui, o ato de colocar a mão sobre o animal para que ele seja aceito. Nesse momento há uma troca. Nesse momento deveríamos ser nós que deveríamos estar pagando pelo pecado. E neste momento nós estamos transferindo para esse animal, tá? Um detalhe do holocausto é que o holocausto era o único sacrifício que era totalmente queimado no altar, tá bom? E você escolher aqui um macho sem defeito, né, era o ato de ofertar o melhor animal. Era para ser feito de livre e espontânea vontade, mas era o ato de ofertar o melhor. A gente sempre tem que ter em mente que neste livro de Levítico, toda vez que a gente falar sobre qualquer tipo de oferta, é sempre o melhor, tá? Versículo 4.
porá a mão, então o novilho, versículo 5, então o novilho será morto perante o Senhor. E os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Tá? Então nós temos que entender isso. Já mostra aqui também a participação dos filhos de Arão, para continuidade da classe sacerdotal. Quem eram os filhos de Arão? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Tá? Então, o sangue espalhado, que nós lemos aqui, né, ele fala muito sobre substituir, né, a morte do adorador em pecado. Então, nós vemos que trocou aí de lugar o sacrifício, né? Ele trocou pelo animal, nós trocamos aqui o nosso pecado passando para aquele animal, né, para que ele fosse ofertado ali em holocausto no nosso lugar, tá? Então, dos versículos 10 aos versículos 17, ele vai trazer diferentes formas de ofertar para que todo o povo pudesse participar, porque nós temos ali uma questão do custo, né? Nós temos aqui que se fosse do gado, e aí nós temos que ele era um animal caro naquela época, né? Era um animal que nem todo mundo do povo poderia ter acesso. Então, nesse momento, dos versículos 10 aos versículos 17, ele vai estar dizendo aqui para você poder ofertar de outras formas, com outros animais, né? Mas sempre no altar. Então, se fosse, poderia ser os mais ricos ali daquele povo, né? Os com maiores posses poderiam ser do gado, a maior parte ali do povo com cordeiros ou cabritos, e os mais pobres com uma rolinha ou até mesmo um pombo, né? Então, a vida por vida para a remissão dos pecados. Esse é o contexto que nós temos que entender do holocausto. Era vida por vida. Então, e o holocausto era um sacrifício realizado sobre o altar de oferta totalmente queimada. Tá bom, meus queridos irmãos? É até interessante que nós vamos ver aqui depois nas outras ofertas que isso tem uma diferença, principalmente no que tange ali a algumas partes que eram ofertadas ao Senhor e outras partes ficariam ali com o povo, tá? Ou então seriam para manutenção da classe sacerdotal, tá bom? Então, esse é o primeiro capítulo, tá? Então, nós vamos ver aqui somente para falar sobre os outros animais, né? Então, nós vemos aqui o versículo no versículo 14, né? Se for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. E no versículo 10, se for um holocausto de rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos. Tá bom? Então a gente vê essas diferenças, tá? O capítulo 2 é uma oferta de cereal. A oferta de cereal, ela trazia ali uma dependência de Israel em relação a Deus para sua sobrevivência. Ela indicava um agradecimento pela sua provisão, o que o Senhor tinha feito naquele povo. Ele expressava a confiança que o Senhor iria continuar a prover, tá? Então, é interessante nós vermos isso, né? E tem um rito que a gente pode ver aqui no início do capítulo, tá? Então, nós temos aqui que a oferta de cereal, ela não era integralmente queimada. Ela tem um rito diferente aqui no início do capítulo. Então, capítulo 2, versículo 1. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. Não queimava tudo, queimava uma porção para fazer em memória.
é uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Então, essa parte que ela não era queimada, né, ela ficava para Arão e seus descendentes. Era para manutenção da classe sacerdotal, para que eles tivessem uma dedicação exclusiva ali, né, na realização das ofertas. Se vocês trouxerem uma oferta de cereal assada no forno, que seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermentos, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo sem fermento. Divida em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Então, nós temos que lembrar da questão do fermento. Era sem fermento, por quê? Porque o fermento ele poderia simbolizar aqui o pecado. E nós estamos dando uma oferta de cereal. Então, é uma oferta pura. É uma oferta sem pecado. Tá bom? Então, o restante das ofertas pertencerá aos seus descendentes, a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparada no fogo. Versículo 10, né? Versículo 11. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Então, nós vemos essa questão, né, de não poder ofertar ali com fermento para o altar, né, nem com mel. A questão do mel, eu inclusive pesquisei, mas não encontrei nenhuma informação ali que pudéssemos agregar neste momento. Né? Se alguns irmãos tiverem, por favor, traga para a gente poder enriquecer aqui nessa questão, né? E o sal, ele era ali um símbolo de aliança, né? Então era um concerto, né, do Senhor. Então, nesse momento, o temperar com sal, ele faz parte de relembrar da aliança. Isso é falado aonde? No versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Então, o próprio Deus, ele lembra aqui o sal como aliança, tá bom? Finalizando o capítulo 2, se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso, é oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Tá bom? Então nós já vimos aqui o holocausto para remissão dos pecados e nós vimos aqui a oferta de cereal, que era uma parte queimada e parte era dedicada ali à manutenção da classe sacerdotal. Essa questão do sal como uma aliança, ela era interessante, porque outros povos, inclusive, também conheciam o sal como uma forma de aliança, né? Nós podemos ver ali em registros, né, que os povos gregos e árabes também entendiam ali alguma relação do sal com a aliança, mas aqui nós temos de forma expressa, né, o sal como aliança do seu Deus. Amém? Então, no capítulo 3, é uma oferta de comunhão. O capítulo 3, ele é uma oferta de paz, né, na realidade, como que a gente pode dizer. Então, a gente vê aqui que no capítulo 3, ele inicia falando que a oferta pode ser de animal. Então, a gente vai ver novamente aquela questão dos animais aqui para as ofertas, né? Ele vai estar explicando qual animal pode ser ofertado numa oferta de comunhão ou não, né? Porque nesse caso aqui nós temos uma diferença, porque nesse caso não tem como você ofertar, por exemplo, uma rolinha ou pomba. Por quê? Porque a oferta de comunhão, ela era uma oferta ali para eu poder estar em comunhão com o Senhor, né? É uma oferta em que a gente tem o holocausto como a finalidade, a de cereal como a finalidade, e esta aqui é para eu estar
em comunhão com o Senhor, né? Era um sacrifício para termos comunhão. Então, nós vemos aqui, nessa oferta, que era interessante. Nós vimos aqui, né, um seguir do rito, né? Então, você fazia uma oferta pela expiação do seu pecado, você fazia ali o sacrifício do holocausto, né? Para expiação do seu pecado, e depois você fazia uma oferta de comunhão. Por quê? Porque nessa oferta de comunhão, parte da oferta ela era queimada no altar, né? Mas a outra parte era devolvida à família daquele adorador para que ele pudesse comemorar de uma forma festiva. Ou seja, eu estaria comemorando que o meu pecado foi expiado, que o meu pecado foi ali limpo, né? Naquele momento. Então, era uma oferta muito adequada de ser feita para que eu pudesse estar comemorando juntamente com a minha família, tá? Então, nós vemos aqui capítulo 3, versículo 1. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Nós já vemos aqui a diferença, né, com o holocausto. Aqui no gado pode ser macho ou fêmea, né? É algo de comunhão, né? No holocausto nós vemos, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, seja do gado ou rebanho de ovelhas, se for de gado, oferecerá macho sem defeito. Aqui nós já temos uma maior permissividade do Senhor, macho ou fêmea. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto até no encontro, e os descendentes de Arão, sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Então, nesse ato de derramar, de colocar a mão sobre a cabeça do animal, é sempre transferindo para ele ali o meu objetivo, né? O meu objetivo é estou trocando de lugar, estou tendo comunhão com o Senhor através daquele animal, tá bom? Esta é a questão. E aqui nós temos aqui uma parte interessante, né? Nós vamos aqui no versículo 3 em diante, do capítulo 3. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Existia ali um entendimento sobre dos rins poder ser, inclusive, o centro ali das emoções, né? Eles entendiam isso na questão dos rins, né? É uma questão ali que eles traziam, né, de forma ali geral entre o povo, e por isso era queimado ali no fogo. E nós podemos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 21 e no versículo 21. Ezequiel 21 e 21. Deixa eu abrir aqui, porque só infelizmente desmarcou aqui na minha Bíblia o texto, mas eu vou abrir aqui agora, tá? Ezequiel 21, 21. Que nós vamos ver falando exatamente na questão do fígado. Ezequiel 21 e 21. Pronto. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. O fígado, ele tinha essa questão nos rituais pagãos, né? Ele poderia ali ser entendido, né, como algo utilizado nesses sacrifícios pagãos para fim de entender ali alguma questão, né? Vamos dizer que
mística ali, ele poderia ser utilizado, né? Então eles tinham essa questão, né? E por isso que Deus mandava queimar no altar. Era exatamente para proteger o seu povo de si mesmo, né? Essa é a realidade, tá bom? Então era para proteger o seu próprio fogo, o seu próprio povo de si mesmo, né? Imagina você estar usando ali um fígado para previsão futura, né? Para você tentar ver o futuro através disso. Então era utilizado nesses tipos de rituais, tá bom? E essa oferta de comunhão, ela acontecia geralmente após o holocausto, né? O holocausto era integralmente queimado no altar, a oferta de cereal era uma primícia, então parte era queimada no altar, parte era para manutenção sacerdotal, e a oferta de comunhão era o momento da família festejar, ou seja, essa parte era queimada no altar e a outra parte era devolvida à família para ela poder, né, ter uma reconciliação, ela ter uma paz com Deus, né? E essa paz oriunda da palavra shalom, né? Então ela traz uma plenitude de inteireza, uma totalidade, uma completude, uma sanidade, uma saúde. Então, se você possui todos esses aspectos, você pode dizer que você tem paz. Se você está na plenitude, né, desses aspectos, você tem paz, tá? E você vê o complemento dessa oferta de comunhão em Levítico, no capítulo 7, de 11 a 21, que vai estar regulando ali essa oferta de comunhão, tá? E aí, por que eu falei sobre essa questão da oferta de paz? Porque nós vamos lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, né? Colossenses 1 e no versículo 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A gente volta para Jesus. Tudo é voltado para Jesus. Ele é a oferta perfeita de paz. Tá bom, meus queridos? Continuando, então, né? Eu vou estar avançando um pouquinho pelo nosso tempo, né? Então, nós vemos aqui que os animais poderiam ser gado, cordeiro, cabrito, sem defeito, né? E uma questão interessante, por que não podia ser ofertado pombas ou rolinhas? Porque elas não davam uma refeição, elas não conseguiriam, né, totalizar uma refeição para você estar festejando com a sua família. Então, haviam pessoas ali que poderiam ser, inclusive, dispensadas desta oferta de comunhão, exatamente porque era para se festejar com a sua família, tá? O versículo 17 nos traz uma informação importante, né? Que era para não comer gordura nem sangue, pois eram reservados ao altar. Então vamos ler o versículo 17. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. E o versículo 16. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor, tá? Então nós vemos aqui uma proibição de se comer o sangue, mas isso já havia sido estipulado lá em Gênesis 9, no versículo 4, lá com Noé. Então nós já tínhamos essa proibição, tá bom? E nós vamos ter também uma explicação sobre essa questão em Levítico 17, do versículo 11 até o versículo 14, tá? Então, se a gente avançar um pouquinho aqui, quem já está avançado no texto, como a gente já viu que tem pessoas que estão avançadas na leitura, né? Vocês vão estar encontrando exatamente isso, né? No versículo 11 fala: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Tá bom? Então, agora a gente entra no capítulo 4, tá? A oferta pelo pecado. Mas uma oferta pelo pecado, realmente, é porque nós temos ali o holocausto pelos pecados que foram cometidos. E essa oferta para o pecado é quando você puder se equivocar, você descumprir um mandamento sem intenção, e você fazer algo sem intenção, ferindo ali algo que era proibido pelo Senhor. Então você
vai ofertar. Inclusive o sumo sacerdote, né? Ele, no versículo 3, nós vemos aqui que poderia ser inclusive para o sumo sacerdote essa oferta pelo pecado, né? E que essa oferta do sacerdote, se ele não fizesse, ele traria culpa sobre o povo, porque ele era uma autoridade diante de Deus. Ele sendo esta autoridade diante de Deus, ele não poderia de forma alguma manter ali nessa situação de pecado, porque senão ele poderia trazer culpa sobre o povo. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, o capítulo iniciando. O Senhor ordenou aos Moisés, diga aos israelitas, né? Quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho, sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Para o sacerdote não há outra opção. Ele tem que trazer um novilho sem culpa, um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Apresentará ao Senhor na tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, ou seja, estará trocando ali de lugar, né? Que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote pegará um pouco de sangue do novilho, levará à tenda do encontro, e aí vai fazer todo o ritual, né? O ritual, tá bom? Então ele vai estar ali fazendo esse ritual para que ele possa ter remido um pecado ali que foi cometido sem a intenção. No versículo 13, já vou adiantar aqui, meus irmãos, se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Então, nós podemos ver que todo o povo ali poderia tomar uma decisão, e essa decisão ali, né, trazer culpa, né, trazer pecado para o povo. Então, nesse momento, o povo todo teria que se posicionar. Nesse momento, quem representaria o povo? As autoridades da comunidade, quem colocariam a mão sobre o novilho perante o Senhor, tá bom? Então, nós temos aqui no versículo 22, quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, o líder trará uma oferta, como oferta um bode sem defeito. Por que que há essa diferenciação? Porque nós vemos ali níveis de autoridades, né? Níveis de autoridades para cada um. Então, se nós tínhamos ali um sacerdote, se nós tínhamos ali o povo como um todo, ali ele estava exigindo um animal, um novilho. Mas se um líder, já poderia ser um bode sem defeito, tá? Então, o animal, ele era importante nesse momento, porque ele mostraria para todos ali, se fosse um sacerdote, o sacerdote tendo que trazer um animal, que ele não leva vantagem para si próprio na remissão do seu próprio pecado, tá? Então, ele teria que trazer também um animal, como a gente vê aqui no início deste capítulo, tá bom? E nós vamos agora para o versículo 27, né? Por causa que já estourei aqui o nosso tempo, mas o versículo 27. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, ou seja, ele foi informado do seu pecado, porque ele cometeu sem intenção, então ele não sabia, né? Quando o conscientizar do seu pecado, terá como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito, tá? E aí terá o mesmo rito, né, de colocar a mão de impor a mão ali na cabeça do animal pela oferta do pecado, que será morto no lugar dos holocaustos, tá bom? Então, e aí o sacerdote vai fazer todo ali o ritual, tá bom? Nós temos que verificar aqui nesse texto, né, que estas ofertas são para trazer uma proximidade do Senhor, uma proximidade em pureza e em santidade, tá bom? Então, como aplicação pessoal, nós temos que sempre voltar para Cristo. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1:29. Então, hoje nós vemos que todo esse ritual, né, e ainda tem mais rituais que nós vamos ver aqui no livro de Levítico, né? Ainda existem mais rituais aqui que são feitos, mais ofertas que são feitas, né? Eram feitos para poder aproximar. E hoje Cristo, ele veio de forma única, né?
e nos trouxe, né, essa aproximação. É um sacrifício definitivo. Ele não precisa ser feito novamente, como o povo teria que fazer. Na realidade, ele é um sacrifício definitivo, tá bom? E nós podemos ver aqui em Hebreus 10 e 18, para a gente poder finalizar. Livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Tá bom, meus queridos? Então, que hoje nós possamos finalizar aqui. Coloque um louvor, faça a sua oração sincera, peça perdão pelos seus pecados. Hoje nós vemos aqui que o povo ele tinha várias formas ali de estar pedindo perdão ao Senhor. E hoje nós podemos fazer isso através de uma oração, de um arrependimento. Então, faça uma oração sincera, peça perdão dos seus pecados ao Senhor, né? Que Ele é o sacrifício que foi perfeito por nós. Ele foi o sacrifício perfeito no nosso lugar, né? Quando nós vemos aqui que o povo transferia ali para um animal aquele peso, né? Aquela responsabilidade ali, trocando de lugar com aquele animal, nós vemos que nós tivemos Cristo fazendo isso por nós de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais intensa, carregando todo o peso do nosso pecado. Então coloque um louvor, faça uma oração sincera. Esse livro de Levítico ele tem que nos fazer refletir nesse ponto. Ele tem que nos fazer refletir que todo esse ritual foi substituído pela vida de Jesus Cristo, que morreu por nós, né, para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, e vamos continuar nessa leitura cronológica, que está maravilhosa e nós estamos aprendendo muito. Glória a Deus pela vida de cada um, e que nós possamos ter aqui não uma relação entre professores e alunos, mas de uma relação de crescimento como um corpo, todos nós crescendo juntos. E é muito bacana o debate que está sendo feito nos grupos. A gente está conseguindo crescer bastante, aprender bastante com vocês. Continuem conosco. Até amanhã com outro professor. Deus abençoe seu dia.